E, por exemplo, existe uma questão que eu sempre brigo com isso e eu queria a sua opinião. Certo. A qualidade da mídia física, muita gente fala que é superior à mídia digital. Você acha que isso convém e tal? Eu acho que não. Porque tem várias e várias questões. Por exemplo, o que tem mais qualidade? Um arquivo FLAC, que é digital, ou você pegar, por exemplo, um vinil que foi prensado a partir de um MP3 vagabundo e você tocar naquelas vitrolinhas, aquelas maletinhas. Com todo respeito às maletinhas, mas, gente, achar que aquilo lá é boa qualidade sonora, não é. Famosa matadora de vinil, né? Exatamente. E tem uma coisa também, né, do tipo... por exemplo... Tem essa coisa. E muitas vezes, por exemplo, para você ter aquele som ideal, tudo mais vezes, às vezes você tem que ter um equipamento que você não tem. Até porque não é muito acessível, vamos e convenhamos. Olha, falando sobre isso de qualidade, é relativo, é bem subjetivo, na verdade. Porque eu vou dar um exemplo, que eu tive o vinil do Smashing Pumpkins, Simon's Dream. E ele tinha um outro toque, era muito mais emoção ouvir no vinil. E eu sei que eu emprestei, alguém riscou, e eu dei pra alguma amiga, e eu me arrependi. E eu adquiri o CD, e não é tão legal quanto. Eu não sei te explicar isso. Cara, mas não é. Mas sabe uma coisa que às vezes eu fico pensando? Algumas coisas, às vezes, tipo, uma coisa que eu percebo muito que às vezes a gente tem na nossa cabeça é uma questão de nostalgia. Às vezes, tipo, a gente tem uma ideia de que o negócio era muito bom, e, tipo, de repente você ouve e você fica... não é. Eu gosto de Smash Pumpkins, eu adoro esse disco. Cheio de camadas sonoras, né? Sim. Então, no vinil eu tinha uma percepção de que elas apareciam mais. Eu já ouvi uma explicação, é que eu não vou saber replicar isso, técnica a respeito dessas nuances que apareciam mais no vinil do que no CD. Sim. A gente... Sim, às vezes tem essa impressão, tudo. Mas eu também tenho que levar em consideração. Eu não sei. Às vezes, por exemplo, nessa época digital, muitas vezes a pessoa fazia de uma forma que podia perder informação, tudo mais. É que nem, por exemplo, de MP3, né? O MP3, ele é um arquivo que ele corta muita frequência, né? E hoje, ele até fez sentido na época, né, quando ele surgiu, porque a gente está falando das pessoas baixarem da internet numa época que era conexão de escada. Ou seja, você não podia fazer a pessoa consumir tanta informação. Tanta informação, exatamente. Até para ficar acessível. E isso é uma coisa ótima da digitalização. Tipo, a informação que você tem acesso à coisa. Isso mesmo. Mas agora quando você vê, né, a questão de qualidade, do tipo... quem que tem muito essa pira de... inclusive, Neil Young, né? Young. O Jô Soares, inclusive, ele fez um programa dele em que ele levou um equipamento dele lá e comparou os dois ao vivo e realmente, no equipamento dele, né, que devia custar milhões, ficou maravilhoso, né? Assim, ele como que se fala? É fonoaudiólogo, né? Fonoaudiólogo. E ele tinha um filho que, infelizmente, que morreu antes dele, né, que tinha ouvido absoluto. E aí ele já dava todas as dicas pra ele também ter o melhor equipamento, né? Sim. Mas a questão do tipo... Peraí, gente, desculpa. Okay. Deixa eu falar um pouco, então. Eu acho assim, o que acontece muito é o que você está querendo dizer. Mas você pode, se você tem um disco quadrifônico, como tem alguns dos Beatles e tal, mas você vai tocar numa vitrolinha matadora de vinil... Você não vai absorver nada daquilo. Não. Agora, se você tem, por exemplo, um MP3 que você vai tocar num equipamento JBL de última geração, é capaz de você conseguir extrair dele uma profundidade que talvez tendo o melhor disco não consegue. Então, assim, é tudo um conjunto, né? Sim. A mídia e a forma como você vai... E também o ambiente. É tudo um conjunto. Sim, concordo plenamente. Inclusive, por exemplo, existem